Queria, em primeiro lugar, parabenizar o Rony pela brilhante síntese que ele fez do tema. Me parece que ficou bem acessível a todos, né? Uma linguagem técnica, mas muito simples, muito fácil de compreender tudo que você passou para nós aqui, Rony. E queria já abrir assim, o tema, né? Perguntando para você, você está na área da medicina, né? Está muito ligado à ciência, e numa outra atividade da sua vida você também se liga à área da espiritualidade, né? Você consegue transitar nesses dois ambientes aí com muita facilidade. Você tem percebido, na área da medicina principalmente, né? Nos hospitais, nas clínicas por onde você tem passado, na própria universidade, você tem percebido assim que existe um movimento na atualidade já mais propenso a esse tipo de estudos da espiritualidade, na interseção entre as duas dimensões da saúde, a saúde física e a saúde como é que você falou? Super empírica. É essa a questão que eu queria colocar assim, de início. Então, aí nós vamos ter que fazer uma análise do que está acontecendo também no mundo lá fora a respeito desse tema de espiritualidade. Até a década de 1920, até o ano de 1920, existia um grande entendimento de que espiritualidade era uma questão religiosa. Quer dizer, só se falava em espiritualidade se falasse em religião. E aí passou-se a entender de que pessoas não religiosas também têm espiritualidade. E aí passaram então a estudar um pouco sobre o que seria isso. No ano de 1988, a Organização Mundial de Saúde incluiu o termo saúde espiritual na definição de saúde global. E a partir daí, os cientistas começaram então a ter que estudar um pouco essa questão espiritual, e é o termo que é utilizado. A saúde é o completo bem-estar, de ausência de doenças físicas, social, econômico, de trabalho e também espiritual, que vai considerar como que nós enxergamos a vida. Então, a partir daí começaram a surgir grandes estudos a respeito de como quantificar ou mensurar essa espiritualidade nas pessoas, né? Nos Estados Unidos aconteceu um grande movimento, e tem acontecido um grande movimento que é feito por um pesquisador médico chamado Koenig. Ele é católico, que vem falar um pouco sobre esses aspectos religiosos e os impactos na saúde. E a partir daí, começaram a ter uma onda de estudos dentro da área da medicina, começando nos Estados Unidos, indo para a Inglaterra e vindo para o Brasil. E no Brasil, o grande pesquisador é chamado professor Dr. Alexander Moreira. Ele é um grande pesquisador na área da espiritualidade no Brasil e começou um movimento para a ciência consagrada aprofundar esse tema. E então nós temos, eu penso, agora contextualizando aqui, que realmente existe um grande movimento de espiritualizar os ambientes sociais, os ambientes acadêmicos, não no termo profético, que algumas vezes é atribuído, né, da espiritualizar no sentido religioso, como algumas pessoas ainda pensam, mas espiritualizar de atribuir sentido às nossas vidas, né, por que nós estamos aqui, para que viemos, quais seriam as coisas que nos tornam felizes, né? E aqui em Valadares, né, nós fundamos, ano passado, uma liga acadêmica chamada Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, para reunir um pouquinho esse pessoal que gosta do tema, para estudar um pouco mais. Então, várias sementes estão sendo lançadas agora, a partir desse movimento que começou lá atrás, para a gente conseguir espiritualizar melhor a ciência, como ciência que é consagrada hoje no dia a dia. Bom, perguntas e comentários. Esse assunto ele dá pano para manga, né? O Einstein disse que a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência ela é míope, não é? Então, quer dizer, são mais ou menos aquela coisa
yin yang, né? Uma coisa não necessariamente exclui a outra, mas uma tem a ganhar com a outra, não é? Porque se a gente for pesquisar, se a gente for ver qual que é o objetivo da ciência, é atribuir significado às coisas, não é atribuir significados, é atribuir causas, o que está gerando aquele fenômeno físico, aquela doença ou qualquer outro tipo de coisa, e qual é o mecanismo como isso ocorre. Agora, qual que é o significado disso tudo que acontece para nós como indivíduos, não é? Como seres conscientes. Então, engraçado que tem um livro que fala muito além dos neurônios. Como que eu posso supor que esse cérebro meu aqui esteja gerando correntes elétricas e colocando algumas mensagens tão cheias de lógica, cheio de conexão entre si, não é? Sendo que não existe nada coordenando isso, não é? Então, eu acho que algumas evidências a gente já tem aí que existe algo além dessa máquina, não é? Então, a ciência tem a se beneficiar muito da espiritualidade, que vai muito além da religiosidade. Religiosidade todo mundo pode ter. Religiosidade é um rótulo. Eu sou espírita, ele é umbandista, o outro é ateu, o outro é católico. Isso é religião. Isso é religiosidade. Agora, espiritualidade vai muito além disso, vai uma ligação que a gente tem com o nosso próprio. Então, eu vejo que muito desse movimento vai a própria medicina, que estava tão técnica antes simplesmente se fazia um raio-x, uma tomografia, e muitas vezes o médico nem conversava com o seu paciente. Mas hoje a gente vê dentro da própria medicina um movimento junto dessa espiritualização, essa reumanização que existe dentro que está voltando a existir na medicina. Eu acho que só tem a ganhar a medicina e todos os campos técnicos com isso. Bom, falo em termos de vivência, né? Não conheço quase nada da ciência, mas assim, a gente observa também que tem um grupo, né? Hoje a gente tem uma imensidade de pessoas acreditando na própria energia. Eu acho que isso também faz caminhar o positivo para que tenha um consumo maior do positivismo dentro de todas as áreas. E por pensar assim e observar, e acredito também que a ciência esteja sendo consumida ou participando também, né? Quem participa da ciência como médico e pesquisador no geral, esteja sendo consumido e participando também dessa energia. E participando dessa energia, começa a acreditar em algo além do que ele vive ou vivencia dentro dos laboratórios ou do meio, né, de um hospital ou do seu próprio consultório. E hoje a gente observa muito mais que a gente tem pesquisadores que eles não estão tão assim céticos em alguma nesse invisível. Então isso faz com que a gente acredite muito mais, né, nesse positivismo que está por aí, que a energia, né, que o pensamento positivo ele vai fazer uma diferença no corpo físico para uma pessoa que está num plano terreno com a enfermidade. Então, isso vai fazer a diferença na caminhada, eu acho, da ciência, desse ser humano que está vivenciando hoje dentro desse laboratório imenso que é o planeta Terra.
Então, é só uma comunhão, né? Ciência e acreditar na energia que está aí para usufruir, para distribuir para a gente, né, nesse mundo afora aí. Ô Rony, na prática, a gente vê, né, acontecer com a gente mesma, com as pessoas que nos rodeiam, essa questão do adoecimento por causa de alguma questão de sentimento, né? Às vezes acontece alguma coisa e vem aquela coisa, uma coisa ruim, né, normalmente, e logo após aquele acontecimento a gente percebe algum adoecimento. Isso tem alguma comprovação científica, algum estudo a respeito disso, ou a gente só está percebendo ainda por enquanto? Nós temos, já respondendo de uma forma bem direta, né, nós temos hoje um Código Internacional de Doenças, o CID, que trabalham e tem se ampliado, né, alguns conceitos de diagnóstico. Por exemplo, nós temos hoje a chamada gastrite nervosa ou a dispepsia funcional, que é quando o médico ele faz exames de imagem, endoscopia, todos os exames enzimáticos para saber se aquele estômago ali que ele está funcionando de uma forma equivocada. E aí não se acha uma causa específica e se atribui isso a uma questão mental. Então o médico, em vez de passar um antiácido, né, ou passando um antiácido por um período muito curto para tentar aliviar o sintoma, passa também um antidepressivo. Quer dizer, isso é um diagnóstico que, na maior parte das vezes, é um diagnóstico de exclusão. Assim como nós temos hoje na questão intestinal, a síndrome do intestino irritável, também é um diagnóstico de exclusão. Então, você faz um rastreamento todo no indivíduo e que retira as possíveis causas orgânicas, eles atribuem isso a uma causa somática, né? Uma causa mental. E nós temos um grupo hoje, que é chamado das doenças psicossomáticas, que a psiquiatria e a psicologia vêm estudar, que conseguem chegar um pouco fazendo essas relações de determinados comportamentos podem gerar determinados sintomas nos indivíduos. Falando nisso, eu me lembrei aqui de uma grande dificuldade que os oncologistas têm hoje na hora de tratar de paciente oncológico, que não é em si o tratamento que vai ser utilizado, a radioterapia, a quimioterapia, a bracterapia, que coloca uma sementinha ali diretamente ali no órgão, porque isso são coisas estatísticas. Quer dizer, 90% de chance se eu utilizar isso aqui vai dar certo, 80% se eu fazer isso já está estudado. Só que a maior dificuldade que eles encontram é como que o paciente oncológico enxerga o processo de adoecimento ou lida com esse adoecimento. E eles vão perceber, então, que a maior parte deles passa por um processo da ausência, da falta de auto-perdoar, de se liberar de alguma culpa, de se alimentar daquele pensamento que nós colocamos aqui, de que nós merecemos sofrer, que está relacionado algumas vezes com determinadas vivência religiosa. Quando as pessoas enxergam isso de uma forma positiva, quer dizer, entendendo o processo do adoecimento e sabendo vivê-lo, eles utilizam a religião, os conceitos religiosos, para uma coisa positiva. É o que chama de coping positivo. Mas quando a gente utiliza alguns conceitos religiosos para o lado negativo, quer dizer, eu mereço sofrer, Deus está me punindo, no passado eu fiz isso, por isso que eu estou assim, isso é chamado de um coping negativo. Então isso produz piores padrões de saúde. Então vamos perceber que tanto no processo do adoecimento como da cura, a gente consegue operar resultados diferentes na questão mental. Rony, eu queria puxar um pouquinho também, que você falou na parte do Evangelho, né? Eu queria relembrar que se nós olharmos por um certo ângulo, Jesus, que é o ponto central do Evangelho, né, do cristianismo, ele deixou também uma espécie de manual para a ciência que viria depois. Né, em diversos momentos, são citados lá nas Escrituras, na Bíblia, no Evangelho, que Jesus curava. Mas sempre que ele curava, ele falava alguma coisa, ou antes
ou depois. Ele, pelos relatos, ele nunca chegava e fazia a cura por si só. Ele falava assim, em algumas partes: levanta-te e anda. Ele dava uma voz, uma ordem imperativa para o indivíduo se erguer, às vezes até moralmente, se reestruturar psicologicamente e andar. E a partir disso aí surgia a cura. No outros momentos ele fala assim: a sua fé te curou. Então, pelas falas dele, parece que tinha algo mais por trás daquele conhecimento que ele já tinha, agora que a ciência vem trazendo, o próprio espiritismo, outras denominações também filosóficas e espiritualistas vêm trazendo a questão do magnetismo, né? Isso que você abordou muito bem, a própria energia que é gerada pelos neurônios, pelos corpos, diversos corpos espirituais, pelos centros de força. Então, parece, pelos relatos do Evangelho, que ele trabalhava diretamente sobre essas energias, de uma forma, de um conhecimento que é bem além do nosso, né? De que ele potencializava aquilo de tal forma que o próprio indivíduo ele se recuperava de algo que era físico, e através do ensinamento que ele passava, ou da orientação que ele passava, ele reestruturava o outro lado também. Seria mais ou menos esse o caminho, Rony? Assim, se eu não estou enganado. Interessante que eu ia falar disso na apresentação de slide, né? Quando no episódio em que um pai passando por um processo de sofrimento com o filho estava visivelmente obsediado, se atirava no fogo, se atirava no mar, e os discípulos foram lá para tentar fazer esse processo de desobsessão. E aí, nessa tentativa, eles não conseguem fazer o processo de desobsessão, e o pai pede encarecidamente para ir até Jesus, e Jesus curar esse indivíduo que, segundo ele, estava endemoniado, né? E aí Jesus simplesmente fala: afasta-se. E no relato que nós temos na literatura, no Evangelho, ele simplesmente se afasta e volta à situação normal. Aí os discípulos perguntam: mas por quê? Eu fiz exatamente o que você me ensinou a fazer, o que está faltando? Por que isso aconteceu? Aí ele diz, né, respondendo, né: em verdade vos digo que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia fazer isso que eu fiz, mover montanhas, e nada vos seria impossível. Então ele fala sobre a potência da fé, né? E Jesus tem uma habilidade de dizer coisas complexas para pessoas simples, né? Ele falava com camponeses, falava com poetas, né? Não tinha essa linguagem objetiva. E aí, quando a gente vem trabalhar o conceito de fé dentro de doutrina espírita, ou quando a gente vai ver no mundo científico, a gente percebe que esse sentimento de conexão com aquilo que é dentro de nós e com aquilo que é fora de nós já é uma busca em toda a humanidade, né? E a fé, ela tem muitos significados. A fé, por exemplo, é a confiança de que as coisas vão dar certo. A convicção de que, se eu esperar, as coisas vão dar certo. É um sentimento de inato da busca pelo sagrado, aquilo que nós acreditamos que nem tudo se resume aqui, ou a busca de um sentido para as coisas que estão acontecendo. A fé também ela assume um significado muito interessante, que é a confiança em nós, é a convicção de que nós somos capazes de interagir com essas potências internas nossas e perguntar por que o outro é capaz e eu não sou capaz. Por que Jesus é capaz e eu não sou capaz? Porque Ele mesmo nos disse, né? Tudo isso que eu fiz, vocês vão poder fazer e muito mais. Ele não estava brincando com a gente. Jesus não estava tirando chacota com a humanidade, né? Então, ele tem uma habilidade magistral de falar sobre coisas muito complexas, muito profundas, dando recomendações sobre uma imortalidade eterna, de uma forma alegórica, né? De conhecimentos que estão sendo trabalhados agora de uma forma mais aprofundada, né? Só lembrando de uma observação que eu tenho feito, longe de eu desdenhar sobre a tecnologia, sobre o avanço racional tecnológico, muito pelo contrário, eu faço uso disso, né? Mas durante muito tempo as doutrinas materialistas, elas haviam decretado o fim das religiões e da espiritualidade como consequência com o desenvolvimento da tecnologia.
racional, tecnológico que o ser humano tem. O que a gente não tem verificado. Aliás, muito pelo contrário, as próprias religiões, nesse sentido, religiões mesmo, fazem uso disso também. Só que a gente se beneficia desse conhecimento, dessa tecnologia, de tudo isso, mas e as perguntas mais íntimas que o ser humano tem? A gente não acha a resposta para essas perguntas na ciência, longe de desdenhar dela, mas se a gente for recorrer aos livros religiosos de antes de Cristo, o Livro dos Mortos ou vários outros livros, a gente tem várias respostas para as nossas perguntas mais íntimas nas religiões, que são aquele sistema que canalizam e que sistematizam um sistema de espiritualidade. Então, quer dizer, batendo de novo nessa tecla de que as duas só se beneficiam uma da outra, não é? E pegando exatamente nessa parte de fé, quando a gente pensa, por exemplo, eu não vou comer bolo de chocolate, eu não vou comer bolo de chocolate, é só para a gente pensar como que o nosso cérebro percebe isso. O cérebro nosso, ele não percebe a palavra não, ele percebe a palavra bolo de chocolate. Então, quer dizer, eu não vou comer bolo de chocolate, eu penso em bolo de chocolate ao mesmo tempo, simultaneamente. Uma técnica muito mais eficaz para isso seria a gente dizer: eu somente vou comer comidas saudáveis. Então, é como que essa máquina é uma máquina mesmo, porque em um corpo de 80 quilos, mais ou menos quanto que tem um cérebro em massa? Vamos chutar 2 quilos, que eu acho que é muito. Só que de um corpo de 80 quilos para um cérebro, vamos chutar 1,5 kg, acho que está um pouco mais razoável. O cérebro nosso, ele consome 20% da energia do nosso corpo, mais ou menos. Isso é muita coisa. É uma usina, né, e a gente precisa saber pilotar melhor essa usina, né, coordenar melhor essa usina com todos os meios que a gente tem, seja ela a ciência, que com certeza é muito boa, seja a espiritualidade. Você falou essa questão de energética, né, de Jesus, né, essa questão última aí. Eu fiquei pensando, né, se desde aquela época Jesus já nos estava fazendo entender a autocura, né, que a gente pode se curar, né, a gente com a energia boa, com o equilíbrio, com a espiritualidade, unindo isso tudo, a gente não tem a capacidade de se curar, né? Uma coisa que está sendo dita hoje muito sobre a autocura, né? Você se perceber, né? Tentar se harmonizar, fazer as coisas que têm que ser feitas e se curar, né? Que a gente se curando do pensamento, do sentimento, a gente vai estar curado. Será que ele já não queria nos dizer isso, né? Vai e não peques mais, né? Sua fé te salvou, né? Será que com isso ele já não estava sinalizando isso que hoje está sendo dito, né? Que a gente tem que se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, para você conseguir se curar, né? Para você conseguir se equilibrar e não ter grandes adoecimentos? Então, minha amiga, tem uma passagem que está descrita no Evangelho de Tomé, que na realidade não está entre os evangelhos clássicos da Bíblia, que foi descoberto, na verdade, depois de 1945, no manuscrito do Mar Morto, né?
E aí ele tem um capítulo que narra a vida de Jesus entre os seus 7 e 13 anos. E uma dessas passagens, no começo, na verdade, no versículo 3, ele fala o seguinte: mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quer dizer, um reino que está dentro de nós, um ecossistema, né, uma natureza que está dentro de nós, e também por fora de nós, que é o que a gente consegue perceber. O reino de Deus está dentro e está fora. Tudo que está dentro e está fora é bom, porque vem de Deus. Se nós não nos conhecermos, viveremos em pobreza e nós mesmos seremos essa pobreza. Mas se nós nos conhecermos, nós vamos saber as riquezas, parafraseando, né? As riquezas que existem dentro de nós. Então, fazer esse movimento de introspecção, de reflexão, é a gente conseguir encontrar as potências que nós temos enquanto seres divinos. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A semente divina está dentro de nós, a gente precisa de encontrar uma forma de regar essa sementinha e conseguir desabrochar e virar um fruto sólido, com raízes, né? E Jesus, ele é mágico nesse sentido, ele é um espírito milenar, trilenar, multimilenar, que já sabe de todas essas coisas que nós passamos, de todas as dificuldades, e veio falar apenas o necessário. E não veio, tudo que Jesus dizia era o necessário. Nenhuma palavra que ele falava era jogado ou não tinha importância. Então, ele, como governador da terra, ele tinha essa responsabilidade. Finalizando a nossa apresentação, a nossa participação aqui, eu queria agradecer ao Vinícius pelo convite e ao grupo pela confiança no trabalho. A gente está sempre aqui com muita alegria, compartilhando um pouquinho de nossas reflexões, aprendendo junto com todo mundo, cada um traz uma reflexão nova para a gente incorporar em nossos discursos, ao longo dos nossos grupos sociais que a gente participa, né? E eu queria dizer, finalizando, fazendo uma reflexão, de um estudo que foi feito com pessoas que estão sintonizadas com determinadas coisas. Por exemplo, existe um estudo que eles pegaram, dividiram 2 grupos de estudantes lá nos Estados Unidos, e esses grupos de estudantes vão ver 2 filmes de características diferentes. Um filme de estudante, era um filme de guerra. Outro filme era um filme que falava sobre Madre Teresa de Calcutá. A hipótese dele é perceber que tipo de alteração sanguínea, ou se poderia ter alguma diferença na alteração sanguínea desses indivíduos que estão vendo um filme de guerra e um filme da Madre Teresa de Calcutá. E aí eles tiraram, essas pessoas viram o filme, os estudantes, e eles retiraram o sangue e foram analisar esse sangue na hipótese da questão da imunidade, como esse pesquisador veio colocar. Então, eles perceberam que os estudantes que viam o filme de Madre Teresa de Calcutá tinham uma interleucina, que é uma substância mais específica da imunidade, relacionado com melhores padrões de resposta imune, de melhores padrões de saúde, de uma forma geral, tiveram mais, enquanto os outros tiveram menos. Eles estavam avaliando os anticorpos secretados pela saliva deles, que era o que a gente secreta isso para proteger das bactérias e das infecções que nós temos. Qual que é a conclusão que nós podemos chegar nisso, né? Como que nós temos nos sintonizado também quando nós vemos, por exemplo, um programa de televisão? O que nos atrai mais quando nós nos conectamos, por exemplo, com o YouTube? O que a gente está buscando e qual que é o reflexo que isso traz dentro de nós? Porque isso tem impacto não somente no nosso corpo físico, mas no todo o nosso magnetismo do nosso planeta, né, que está vibrando. Bezerra de Menezes, ele naquele momento em que ele estava ali no Segundo Império Brasileiro, ele fez um diagnóstico social do momento em que o Brasil estava passando pelo período do abolicionismo. E ele vem falar que o país estava corrompendo-se em descrença, corrupção e incredulidade. Isso ali no 1889. Fez um diagnóstico do corpo social do Brasil, digamos assim. Só que ele não sintonizou com esse corpo social. Ele arrebanhou aquelas pessoas de bom grado, seus amigos, aqueles que sintonizavam com o bem, e conseguiu proporcionar no Brasil o maior movimento abolicionista que a história já teve, na história brasileira, né? Então,
não é que porque existe só maldade, ou que a gente só vê só maldade, que a gente tem que vibrar e responder na mesma maldade. Isso também tem importância, né? O que o mundo oferece tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente tem que fazer a escolha seletiva e como que nós vamos responder à maldade que existe no mundo, né? Então, eu queria deixar essa reflexão e agradecer mais uma vez o convite que nós recebemos e espero que tenham saído daqui um pouquinho melhores. Eu aprendi bastante com as reflexões que nos foram colocadas e a gente está procurando crescer a cada dia. Obrigado. Bom, Rony, nós que te agradecemos, né, por essa reflexão, essa pesquisa que você faz, que traz muito conteúdo, traz novidades para nós que não somos da área da ciência, né, da área da medicina. E agradecer a vocês também pela participação nesse projeto Ciência e Espiritualidade, que nós estamos no 3º ano já e que pretendemos que ele continue por muito tempo ainda. Agradecer a vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, dizer para entrarem no nosso canal Ciência e Espiritualidade GV, fazer lá a sua inscrição, que cada vez que for colocado um novo vídeo, um novo programa desse, vocês recebem a notificação. Agradecer ao Felipe, que está do outro lado da câmera aí também, pelo apoio que tem dado muito grande para nós aí na edição dos vídeos, na gravação também. E nós vamos encerrando nosso programa de hoje, né? Nosso projeto